Quinta, 2 de novembro. Verso para memorizar. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Eis-me aqui, envia-me a mim. A história de Jonas é mais do que incrível. Deus salvou os ninivitas apesar do pobre testemunho de Jonas. Isso é um lembrete gritante de que nosso papel é ser meramente um canal para Deus, o único que pode convencer e converter o coração. É um lembrete de que Deus busca mensageiros dispostos e humildes que sigam sua direção. Ouça Isaías 6, de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Pergunta 5. Qual é a ideia central dessa passagem? O chamado está aí. Deus procura voluntários. Devemos responder a esse chamado submetendo-nos à sua liderança, ouvindo sua voz e escolhendo obedecer a tudo o que ele nos diga. A história de Jonas revela o amor de Deus por pessoas que vivem onde seu amor não é sentido e sua voz não é ouvida. Assim como teve piedade de Nínive, ele tem piedade dos milhões que povoam as cidades hoje, onde edifícios tomam o lugar de árvores e flores, e o barulho constante torna difícil aquietar-se e ouvir a Deus. Os ninivitas não sabiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Deus precisa de mensageiros dispostos a levar esperança a pessoas esgotadas pela vida agitada. Isaías ouviu uma voz perguntando: Quem há de ir? Qual será a sua resposta? Desafio. Em uma folha de papel em branco ou em seu diário de oração, faça uma lista com o nome de 10 pessoas incrédulas. Vamos chamá-las de seus discípulos. Mantenha a lista por perto e até o fim do trimestre ore diariamente por eles. Ore pedindo que Deus o ajude a se tornar amigo dessas pessoas. Ore para que você desenvolva amizades mais profundas, mais próximas e confiantes com seus amigos casuais. À medida que aprofunda seus relacionamentos, observe e ouça para identificar as necessidades deles, suas mágoas e dores. Em seguida, ore para que Deus os atenda nessas áreas. Desafie-se. Escolha uma cidade perto de você, bem como uma cidade em outra parte do mundo. Comece a orar pelas pessoas que vivem e trabalham em cada uma. Peça a Deus que suscite uma forte presença adventista, que compartilhe a verdade como a conhecemos, a verdade sobre a breve vinda de Jesus.